Olá pessoal, hoje nós estamos mais uma vez com uma convidada, a doutora Maria Lúcia. Ela é pediatra da Estúdio da Criança e dá suporte também em outras instituições. A Maria Lúcia vai poder falar um pouquinho pra gente do papel do pediatra na escola, que é muito diferente do papel do pediatra de consultório, né, Maria Lúcia? Fala um pouquinho como é que é isso. O pediatra de creche, ele é totalmente diferente do pediatra do consultório como o pediatra de emergência, né? A gente visa principalmente a ação preventiva na escola e contra isso a gente procura um ambiente saudável para a coletividade. Como a gente faz isso? Nós procuramos dentro da creche escola identificar as viroses mais comuns nessa faixa etária. Dessa forma, a gente identifica aquelas que há necessidade que as mães levem ao pediatra assistente para uma melhor avaliação e até um tratamento. E não só essas viroses, como também as doenças infecto-contagiosas, que há necessidade muitas vezes a gente afastar essas crianças, para proteger essa coletividade. Tá? Isso é muito comum, né? É muito comum. Então é importante também o papel do pediatra junto com as cuidadoras da instituição, né? E o que eu procuro fazer, né? Orientar essas cuidadoras em questões de cuidados com as crianças, de maneira a evitar acidentes na creche escola. Além disso, também oriento quanto a medicações que são ministradas dentro da nossa escola. É importante que essas medicações sejam prescritas por médicos, sejam registradas na carteira diária da criança, com as doses e os horários a serem feitos. Agora, Maria Lúcia está falando isso, eu estou aqui pensando muito na fala, que a gente escuta muito corriqueiramente, né? Que a creche, vai entrar na creche e a criança vai ficar doente, né? E a gente sabe que a creche não é um lugar de criança doente, é um lugar da criança que está saudável. Que orientação você podia dar nesse sentido, assim, para a mãe que está pensando em colocar o seu filho, que está com essa preocupação? Qual é o olhar que essa família tem que ter em relação a isso? Bom, Carla, eu tenho que te falar, né, que as crianças na idade de 0, né, até 5 anos de idade, ela não tem os níveis de anticorpos dela completamente formados, né? Isso todo mundo já sabe. Então, nessa fase, a criança é mais propensa realmente a ter um resfriado, uma coriza, mas isso não quer dizer que ela seja propensa a ter infecções graves, né? São infecções respiratórias simples, fáceis de ser tratadas. Agora, essa mãe tem que ter um olhar para essa criança melhor, né? A criança começou com o nariz escorrendo, a criança começou mais resfriadinha, tem que passar no pediatra, tem que fazer essa consulta médica, ver se essa criança está bem de saúde e que ela possa voltar às creches. Porque na minha experiência, o que eu observo é o quê? Uma criança alimentada bem, uma criança bem nutrida, uma criança com as cadernetas de vacinação em dia, que dorme bem, uma criança, dificilmente ela vai apresentar alguma doença mais grave. E você sabe, né, Carla, hoje em dia nós temos que procurar ajuda, né? A mulher agora está no ambiente de trabalho junto com os homens. Então a gente tem que procurar fazer da creche um ambiente saudável. E é isso, por isso que o pediatra é importante. Muitas vezes eu estou aqui justamente por causa disso, para tornar essa creche um ambiente saudável e as mães terem confiança de colocar essa criança na escola. E eu acho que é importante também uma consciência das famílias, né? Caso a criança não esteja bem, realmente não tentar mascarar a situação. Essa é uma situação que às vezes eu percebo, até porque isso que você acabou de falar, a necessidade da família de ter alguém para ficar com a criança, às vezes a mãe, ou porque não conseguiu perceber mesmo que a criança está com algum sintoma, porque esse sintoma às vezes vai aparecer mesmo ao longo do dia, mas algumas situações que a mãe, a criança já teve febre durante a noite, e aí como ela não pode faltar ao trabalho, ela medica essa criança em casa, a criança chega em casa, chega na creche medicada sem nenhuma febre, e aí ao longo do dia essa febre acontece, mas a creche não sabe que ela já teve uma febre anterior, que um medicamento já foi dado em tal horário, né? Então isso acaba sendo um pouco perigoso, né? Sempre é importante você avisar a escola do que aconteceu em casa com essa criança. Porque os nossos cuidados vão intensificar ou não de acordo com esse relato. Mas é que eu digo para vocês, pai, uma criança que está febril, uma criança que não está bem, é uma criança que não vai ficar bem na creche. É uma criança que ela precisa do acolhimento familiar, ela precisa do carinho da mãe, ela precisa de um colo, precisa descansar esse corpo. Ela não vai render na escola, ela não vai fazer uma atividade. É uma criança que vai ficar provavelmente mais deitadinha, né? E
Óbvio que as tias da escola têm todo o carinho possível com essa criança, mas é diferente. É diferente. É um atendimento não é coletivo. É um atendimento coletivo, não é um ambiente familiar Sim, dessa criança. sim. Então eu sempre falo para as minhas mães, não tá bem, tá com uma febrinha, vamos observar, vamos ver como é que ela tá, vamos ter um plano B, uma avózinha, uma tia. O plano B é muito importante, porque em algum momento pode ser necessário. Essas foram as dicas de hoje. Se você curtiu o nosso vídeo, curtiu as dicas da doutora Maria Lúcia, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe Estudos da Criança nas redes sociais. Tchau, tchau!